Olá, meu nome é Guilherme Valtenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é mais um capítulo do Poder Entrevista. Ao meu lado, a repórter setorista de assuntos relacionados ao coronavírus, Valquíria Homero, e a gente vai entrevistar o diretor médico e de pesquisas do Instituto Butantan, Ricardo Palacios. Dr. Palacios, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês pelo convite. Eu devo admitir publicamente que sou fã do jornal digital Poder 360, acompanho desde o início e para mim é uma honra estar agora sendo convidado como entrevistado. Que bom, fico contente. O governador João Dória recentemente falou que os testes da vacina que ficou apelidada com Butanvac, que é uma produção própria do Instituto Butantan, com algumas parcerias, os testes teriam sido bastante animadores em animais. O senhor pode dar um pouco mais de detalhes a esse respeito? Sim, a vacina ela é uma vacina que é fundamentada em uma modificação de um vírus que causa uma doença em aves, mas não causa doença em humanos, que é o vírus da doença de Newcastle. E esse vírus ele é modificado em uma formato análoga ao que acontece com a vacina da AstraZeneca, para que ele expresse a proteína S, que é aquela proteína que parece uma espícula, que o vírus utiliza para se aderir às células do ser humano. E essa proteína ainda tem uma pequena modificação com uma tecnologia chamada Hexapro, que ela consegue estabilizar essa proteína de tal forma de que ela se apresente em uma forma mais fácil para que o organismo a reconheça, para gerar uma resposta imune. Então, já foram incorporados muitos dos aprendizados que neste ano e pouco de pandemia, esses conhecimentos foram incorporados. Mas a grande vantagem desta vacina é que nós já temos a planta de produção. Não precisa criar uma planta de produção nova, porque a planta de produção é exatamente a mesma planta que utilizamos para a vacina de influenza, no qual o Butantan é um dos grandes produtores do mundo. E essa planta de produção ela está já pronta e já o Butantan realizou os lotes iniciais de teste para esta vacina. Então, quando a gente fala que a produção já é do Butantan por completo, é porque já produzimos. Não é uma expectativa de que vai se produzir, mas porque já produzimos. Esse desenvolvimento ele faz parte de um consórcio internacional liderado por colegas do Hospital Mount Sinai de Nova York, da Universidade de Texas em Austin, com o apoio técnico da organização PAD, e do qual fazem parte outras instituições públicas produtoras de vacina, como são a GPO de Tailândia e a IVAC de Vietnã. E essas instituições já estiveram um pouquinho mais adiantadas nesses testes, eles já começaram os testes em seres humanos e até agora os resultados de segurança que o que nós temos neste momento têm sido muito favoráveis. É uma vacina que também é uma vacina inactivada, como a Coronavac, então esse é um tipo de vacinas que tem um perfil de segurança muito bom. E tem a vantagem, por utilizar uma outra tecnologia produtiva, outro tipo de planta, de que não vai concorrer internamente por recursos dentro de nossa instituição. Então, ambas as vacinas vão poder ser produzidas ao mesmo tempo para poder ofertar muita mais vacina, não só para o Brasil, mas para o mundo. O senhor comentou que a vacina já começou a ser testada em humanos em outros países. E aqui no Brasil, quando os testes começam? Nós estamos, e isso é parte de uma discussão, tem uma discussão científica que é feita dentro dos parceiros do consórcio, de como esse processo de desenvolvimento clínico é estabelecido. Temos também uma aproximação inicial com a Anvisa, já a Anvisa recebeu parte do pacote regulatório e a gente está finalizando o protocolo clínico propriamente dito. Nesse processo, que é um processo muito cuidadoso e que a gente leva em consideração que nós estamos em um cenário que é mais favorável em uns sentidos, porque já conhecemos muito mais sobre o coronavírus, mas também é um cenário que é diferente daquele quando fizemos o desenvolvimento da Coronavac, porque estamos vivendo em um mundo que tem variantes.
Então, essas variantes do vírus, elas têm que ser incorporadas no desenvolvimento clínico. Então, é um processo de maturação, há uma troca muito importante, e acho que isso vale a pena ressaltar, de cientistas, não só de cientistas dentro do consórcio, mas de cientistas de outras companhias em que estamos tendo uma troca de ideias, de propostas, interações com agências regulatórias, nas quais a gente vai formando um corpo de conhecimento para criar a partir de aí um plano de desenvolvimento clínico e os estudos clínicos correspondentes que podem nos ajudar a acelerar o processo. Nossa ideia é tentar um processo muito mais rápido que o que aconteceu com a própria Coronavac. Em quanto tempo que a gente já deve ter os resultados definitivos dessa vacina? É possível a gente estimar um prazo? Sempre a gente parte, isso é o normal no processo científico, que a gente o que faz, na medida que vai avançando no processo, é diminuir incertezas. Então, ao começo, a gente começa com muitas incertezas, a gente tem muitas coisas que a gente não sabe, e a gente, na medida que vai avançando no processo científico, vai gerando mais certezas. Então, por isso, fazer previsões de datas, às vezes é um pouco mais ousado por parte de qualquer desenvolvedor de vacinas. E a gente tende a ser um pouco mais prudente. E justamente parte do que nos deixa um pouco mais de receio é porque esse mundo em que estão surgindo variantes, a gente tem agora 3 grandes variantes de preocupação, não quer dizer que vão ser as únicas. Então, esse tipo de dinâmica de adaptação do vírus ao ser humano com essa geração de variantes vai ser considerada com certeza cada vez que uma agência regulatória avalie um processo de solicitação de autorização para estudos clínicos ou eventual autorização de uso emergencial. O que quer nosso processo é tentar diminuir esse tempo, e nisso temos aprendido muito com alguns desenvolvimentos que foram feitos. Eu acho que o desenvolvimento da vacina de Pfizer é paradigmático nesse sentido. Ele realmente é um desenvolvimento muito rápido, que utilizou uma aproximação de desenho que foi bem interessante, mas não é o único modelo que a gente está utilizando. Então, a gente está analisando diferentes opções. Há realmente reuniões de científicos de todo o mundo, reuniões científicas que discutem esse tipo de modelos, e a gente está chegando a um consenso que será apresentado em breve para a agência regulatória ter em consideração. Na prática, ¿qué significa eso? A un grado de incerteza que puede decir que puede ser que tengamos un resultado mucho más conclusivo para finales de este año o tal vez para o próximo año, no, primeiro, segundo trimestre. ¿De qué va a depender eso? Dos resultados propriamente ditos. A gente não consegue saber os resultados. Eu, às vezes, faço uma brincadeira de que a gente faz pesquisa porque não sabe as respostas. Se as soubesse, não faria pesquisa, já estaria administrando a vacina. Então, esse é o grau de incerteza. Então, a gente tem uma previsão que pode ter entre finais de 2021 a talvez o primeiro semestre de 2022 ter umas respostas mais definitivas. Obviamente, faremos o possível para que esse prazo seja encurtado. E falando das primeiras fases do teste, o Butantan já determinou quantos voluntários na fase 1 e na fase 2 e também o percentual de idosos da amostragem? Essa é justamente uma dessas perguntas em relação ao desenho que estão sendo finalizadas. Há diferentes aproximações, e essa aproximação fase 1-2 convencional, que tem sido levada por diferentes grupos, inclusive nossos parceiros de GPO e AIVA, que estão fazendo essa aproximação mais tradicional, ela pode trazer como consequência, às vezes, tempos de desenvolvimento mais curtos. Quando a gente vê o desenvolvimento da Pfizer, uma das características é que eles conseguiram levar todo o desenvolvimento com um único protocolo. Então, de alguma forma, essa percepção tradicional de fase 1-2, ela foi apagada nesse protocolo e se vai incorporando, se vai adaptando conforme o conhecimento vai sendo obtido. Então, acho que esse é um exemplo muito interessante e a gente está tentando incorporar esses aprendizados
Y a partir de eso, entonces tal vez tenemos un protocolo que va a ser un poco menos convencional, esa va a ser nuestra propuesta para Anvisa, mas siguiendo esa cuestión de poder responder todas esas preguntas que son relevantes con un mayor rigor científico, mas también con una mayor agilidad. Es un poco el principio que guía. Entonces, por eso adiantar ahora un poco, tal vez no sería de tanta utilidad, porque queremos primeiro chegar a um consenso junto à Anvisa e a partir disso sim já abrir para o público. Deixa eu ver se eu entendi então, Dr. Palacios. Existe a possibilidade de a Butanvac começar os testes a partir da fase 3? É isso? Não. Isso não aconteceu nem com a vacina da Pfizer, nem aconteceria com a Butanvac em este momento. O que acontece é que se faz essa divisão tradicional de que separa um protocolo, depois separa outro, essa divisão não aconteceria. O que se vai fazendo é uma espécie de va haciendo etapa, una etapa se cumple, entonces se escalona para la siguiente etapa y se escalona para la siguiente etapa y de esa forma se va gerando conocimiento necesario. Mas ninguém sabe os resultados dessas etapas, que isso é parte do desafio. Então, como não se sabe o resultado dessas etapas, os protocolos têm que ter as previsões para responder a esse tipo de situações. Então, eu acho que isso foi, digamos, um dos grandes triunfos do protocolo da Pfizer. O protocolo da Pfizer teve no seu percurso várias emendas, muitas emendas para poder incorporar esses conhecimentos novos. E eu acho que isso é parte do que nós estamos trabalhando aqui. Então, como fazer realmente um desenho inovador, muito mais eficiente, que traga respostas com todo rigor científico, mas com maior rapidez, que é o que o momento pandêmico está precisando. Doutor, agora sobre o funcionamento em específico da Butanvac. O senhor comentou que usa o vírus Newcastle a partir de uma proteína do coronavírus, se eu entendi corretamente. E o senhor também demonstrou preocupação com novas variantes. De que forma a Butanvac poderia se adaptar a novas cepas do coronavírus? Todos os desenvolvedores que estamos no que se chama segunda onda, que a segunda onda são os estudos das vacinas que estão entrando agora a desenvolvimento clínico ou estão começando nestes meses, todas temos que incorporar avaliações em relação a variantes. E isso eu acho que nenhuma agência regulatória no mundo aceitaria apresentar dados para solicitação de uso sin acumular informações sobre variantes. Então, existem diferentes formas de fazer isso. Acho que a forma que há um maior consenso nesse sentido é realizar testes laboratoriais de neutralização, no qual o soro das pessoas que tomaram a vacina é exposto ao vírus ou a pseudovírus que contém essas partes genéticas do vírus que tem a variante, e esses soros eles vão neutralizar ou não esses vírus ou esses pseudovírus, e conforme isso se consegue ter uma predição da resposta em relação às variantes. Isso está sendo feito com as vacinas atuais, então a gente já está vendo várias publicações. Nós fizemos também recentemente uma publicação, por exemplo, em relação a variante P1 e a variante P2, com esse tipo de ensaios de neutralização. E esse tipo de ensaios tem que ser incorporados agora em todos os desenvolvimentos. Então, já não é suficiente demonstrar que a vacina gera uma resposta imune contra uma variante. Você vai ter que testar contra várias dessas variantes do vírus para poder tomar decisões sobre como serão os seguintes passos. Em entrevista aqui pra gente, pro Poder 360, o Dr. Dimas Covas falou que o Butantan tinha 3 vacinas contra o coronavírus em estudo. Uma delas é a Butanvac, mas ele destacou que havia uma vacina que usa uma técnica semelhante à da Pfizer, que é uma tecnologia genética, ela não usa o vírus inativado, como o senhor explicou agora há pouco. Em que fase que estão essas outras vacinas? Realmente, nós temos diálogos com diferentes pesquisadores, tanto dentro do Butantan como fora do Butantan, e com instituições em diferentes lugares, que estão em diferentes estadios de desenvolvimento, estadios um pouco mais precoces, estadios um pouco mais avançados. De fato,
só para dar como exemplo, esta nova vacina, não é que isso aconteceu agora, nas últimas semanas. São meses e meses de trabalho que a gente tem dessa interação para poder chegar a este anúncio de que já estamos prontos para, com a informação que consideramos suficiente para solicitar a utilização da vacina em testes clínicos. Então, existem diferentes parcerias, diferentes estadios de avanço, umas mais avançadas, outras menos avançadas, e eu acho que no momento em que a gente já consegue reunir um corpo de informações suficientemente robusto para indicar que vamos para um estudo clínico, a gente fará público esse anúncio, como tem sido feito em outras oportunidades. Nessa semana, o presidente da Sinopharm, da China, ele anunciou que eles, que também produziram uma vacina com vírus inativado, iam entrar na área de testagem de vacinas genéticas. Ele falou que agora ficou comprovado que elas são seguras e elas têm se mostrado mais eficazes, como a da Pfizer tem 94, anti 50, alguma coisa da Coronavac. Existe a possibilidade de, no futuro, o Butantan adaptar a Coronavac a uma nova tecnologia ou a própria Butanvac? Definitivamente, eu acho que um dos legados da pandemia em termos desta área de conhecimento de vacinas é a incorporação de vacinas de RNA. Isso realmente era, até agora, tinha sido utilizado em estudos muito limitados em seres humanos e existiam ainda receios sobre a segurança deste tipo de produtos e a sua eficácia. Então, sem dúvida alguma, um dos grandes legados para esta nossa área e vai ser revolucionário são as vacinas de RNA, que elas têm várias vantagens, sem dúvida nenhuma. Esta é uma vacina que, por exemplo, eu não preciso esperar o vírus para poder começar a desenhar a vacina. Eu só preciso da sequência genética. Então, isso dá uma grande vantagem. Tem outras vantagens que, por isso mesmo, poderia ser adaptada facilmente em caso de mudança, como plataforma de resposta rápida também, ela se mostra promissória. Então, sem dúvida nenhuma, nossas instituições têm que trabalhar, Butantan em particular, tem que trabalhar para incorporar esse tipo de tecnologias, não só para coronavírus, mas como parte de uma plataforma de resposta rápida para qualquer outra doença emergente e para poder começar a explorar doenças que as quais a gente ainda não tem vacina e que causam grande sofrimento e mortes entre as pessoas em diferentes lugares do mundo. Então, isso é um dos grandes legados. Existem vulnerabilidades ou coisas que ainda têm que ser resolvidas também com estas vacinas, com certeza. Se comparamos, por exemplo, as vacinas de Moderna e da Pfizer em relação a variantes, elas são mais afetadas em relação à variante, porque a quantidade de material genético que é colocada em relação ao vírus por completo, ela é uma porção desse material genético que representa uma pequena porção da região RBD, da proteína S. E se essa região em particular tem uma mudança no vírus que está circulando, por exemplo, nessas variantes, essa resposta à vacinação fica comprometida. Então, isso está levando a essas companhias, em particular, seja o caso da Moderna, que publicou recentemente uma modificação de seu construto vacinal para ter uma vacina que estaria focada em particular a variante B1351, que foi identificada na África do Sul, e se esteja discutindo, inclusive nessas companhias, a possibilidade de fazer vacinas bivalentes, então que tenham mais de um construto. Então, esse é um tipo de discussões que também isso gera há que considerar as limitações que tem essa tecnologia. A outra grande limitação, e isso é de importância fundamental num país como o Brasil, é a cadeia de frio. Nós não resolvermos, e não quer dizer que não existem trabalhos nesse sentido, e acho que agora eles foram ainda apressados por conta de sucesso de estas vacinas de RNA, até não conseguir estabilizar uma cadeia de frio que seja compatível com a cadeia de frio normal dos programas de imunização, ou seja, entre 2 e 8 graus, ainda existirão restrições de incorporação deste tipo de vacinas.
Não quer dizer, e nisto eu acho que discordo quando foi colocado de que não era possível incorporar a vacina da Pfizer por razões da cadeia de frio que ela requeria. Isso não é verdade. O Brasil tem a capacidade de, pelo menos nas grandes cidades, tem vários laboratórios de pesquisa de diferentes universidades que possuem ultrafreezer que poderiam estar armazenando esta vacina Pfizer y ainda más existe capacidad local, doméstica, de producción de ultrafreezer que si tuviese sido encomendada en forma oportuna podría ainda ampliar y eso daría una cobertura pelo menos en las grandes ciudades que representan una boa porción de la población de Brasil. Entonces, eso realmente no es una disculpa, más también no quiere decir que sea vacina ideal para Brasil. ¿Por qué? Porque sabemos que populaciones afastadas son extremadamente importantes y socialmente muy vulnerables. A Covid-19 não é só uma pandemia, é uma sindemia, é uma doença que tem marcadores de vulnerabilidade social que alteram o desfecho em relação à própria doença e alteram o desfecho, inclusive, ao acesso à vacina. E vemos isso, inclusive, com uma vacina que está sendo dada dentro do sistema normal de 2 a 8 graus. Imaginem como seria numa vacina que precisa condições tão especiais. Então, essas são preocupações que uma instituição de saúde pública tem que ter quando decide por uma incorporação de tecnologia e, sem dúvida, o Butantan já está começando esses esforços para poder procurar alternativas para trazer rapidamente tecnologias de vacinas de RNA. O senhor disse um critério-chave, a vacina ideal. Considerando todos esses elementos, custo de produção, novas variantes, a parte logística, tem algum tipo de vacina que seja mais adequado à realidade do nosso país? A vacina que temos agora em desenvolvimento, que a vacina que o código dela é NDV HXP-S, esse é o código completo dessa vacina. A gente apelida ela carinhosamente de Corona Huevo, então, porque algumas das pessoas que trabalhamos no desenvolvimento falamos espanhol, então ovo por huevo, né? Então é Corona Huevo. Uma das características dessa vacina, justamente que aproxima ela de uma vacina ideal para o Brasil, é que ela é uma vacina que de fácil produção, que será de fácil manejo e que tem um perfil de segurança esperado muito bom, muito favorável por ser uma vacina inactivada. Uma das queixas que por exemplo, só para retomar com algumas outras tecnologias mais novidosas, uma das queixas que acontecem é sobre a quantidade de reações adversas após a imunização. Não são reações graves, enfim, que impeçam, são raras as reações que são mais graves, por exemplo, com vacinas de RNA ou com vacinas de adenovírus, mas sim são reações chatas e que às vezes podem afastar as pessoas dos programas de imunização. Então, isso é algo que também a gente tem que considerar dentro desse perfil de qual seria uma vacina ideal. Então, a melhor vacina é uma vacina fácil de produzir, barata e que consiga ter um perfil tanto de eficácia como de segurança bom. Essa é a vacina dos sonhos. Então, isso que estamos procurando e possivelmente essa Corona Huevo, né, está muito mais perto de ser essa vacina dos sonhos, porque a gente vai ter uma capacidade industrial enorme aqui no Butantan por conta da já grande capacidade que nós temos em produção de vacina fundamental e nova. As vacinas contra o coronavírus são novas no mundo todo e a gente não tem uma série de estudos pelo quesito tempo. A gente não sabe, por exemplo, por quanto tempo a pessoa fica imunizada depois de tomar uma vacina, seja ela Coronavac, Pfizer, Moderna, etc. Já dá para dizer se ela vai ser uma vacina anual, como é o caso da H1N1, por exemplo, ou se a gente vai ter uma vacina mais próxima àquelas que são para a vida toda, como a gente tem aqui no PNI, diversas no Brasil? Essa é uma pergunta que todos os desenvolvedores fazemos neste momento. Se é necessário uma dose de reforço, quando? E agora temos uma terceira pergunta, com que? E isso varia muito de plataforma tecnológica a plataforma tecnológica. Então, eu vou dar alguns exemplos. Nas vacinas de RNA, que se vê essa perda de neutralização com as novas variantes,
a discussão está chegando mais ou menos a consenso de que, e isso talvez um consenso de todos os produtores, que uma dose de reforço talvez vai ser necessária ao redor de um ano após a primeira imunização. Isso, mais ou menos, todos os produtores estamos chegando a esse consenso de explorar, pelo menos, essa dose de reforço humano depois. A outra coisa que é, bom, com quê? Com que está relacionado muito de que qual é a cobertura da vacina original em relação a variantes. Então, por exemplo, em uma vacina em que já modificou muito, que se alterou muito o perfil de neutralização com as novas variantes, possivelmente a proposta vai ser utilizar outra coisa diferente. No caso do adenovírus, eu acho que há uma pergunta em relação à resposta imune que é gerada contra o vector, que é o adenovírus, propriamente dito, se essa resposta imune pode afetar de alguma forma a eficácia de uma dose de reforço com o próprio adenovírus. Então, existem algumas ideias, há um estudo na Inglaterra em andamento, que é o que eles chamam de mix and match, que ele significa de chegar e tentar fazer uma mistura de vacinas. Então, começar com uma e a segunda dose dar com outra, e possivelmente isso seja uma alternativa até para fazer reforço, porque vai ser até um pouco difícil controlar isso por completo, de que todo mundo que recebeu uma vacina com uma determinada tecnologia receba exatamente a mesma tecnologia em um reforço anual eventual. Agora, quanto tempo vai durar esse reforço? A gente não sabe com muita certeza, vai depender muito de que tão rápido exista a variação do vírus, que tanto essas variantes nos obriguem a pensar, no caso de influenza, por exemplo, o que acontece é que existe uma troca de vírus entre aves, suínos e humanos. Então, isso faz que a variação do vírus seja muito rápida. Mas, neste caso, até agora, a gente não está notando que existe uma troca entre espécies que leve a uma variação tão rápida. Essas variantes que estão acontecendo são parte de um processo de adaptação natural. O vírus se está adaptando a uma nova espécie, então estamos nos conhecendo melhor, tanto os seres humanos estão conhecendo o vírus também está conhecendo os seres humanos. E isso vai gerando uma série de adaptações, e essas adaptações tomam um tempo em serem estabelecidas, em serem decantadas. Então, quanto é esse tempo? Podem ser 3, podem ser 5 anos, não sabemos exatamente, mas o que se espera é que em algum momento tenda a se estabilizar, e com essa estabilização talvez a gente consiga espaçar muito mais as doses de reforço, se necessárias. O senhor falou então que os desenvolvedores consideram misturar diferentes tipos de vacina para talvez uma resposta imune mais efetiva. O Butantan estuda a interação da Coronavac ou da própria Butanvac com outros tipos de vacina? Isso talvez vai ser considerado, e sem dúvida isso terá um pouco mais de relevância com a incorporação da nova vacina, porque nós vamos ter um cenário, por exemplo, quando seja aprovada eventualmente essa nova vacina, em que boa parte da população mais vulnerável já tomou uma vacina anteriormente. Então, esta vacina pode ser incorporada como uma vacina de reforço, como uma alternativa de vacina de reforço. Então, isso tem que ser considerado, sim, no desenvolvimento. Então, essas são das nuances que o desenvolvedor tem que considerar em entender, bom, agora não vamos ter população maior de 60 anos, espero que eventualmente todo mundo que seja maior de 60 anos esteja vacinado até junho, reciba a sua segunda dose aqui no Brasil. Então, isso é uma notícia muito alegre, mas agora a gente tem que pensar, bom, isso gera uma restrição a como será o desenvolvimento, porque eu não posso fazer um estudo em maiores de 60 anos, exceto se é um estudo como vacina de reforço, porque aí se cabe, as pessoas já receberam uma primeira dose, uma segunda dose, com uma eventual vacina em distribuição, seja Coronavac, seja AstraZeneca, e eu posso experimentar essa nova vacina como uma vacina de reforço. Mudando agora um pouco o assunto para o chamado soro anti-Covid, que o Instituto Butantan produziu e já enviou um pedido de estudos para a Anvisa. O senhor pode detalhar um pouco como que vão ser esses estudos, quantas pessoas, e em quanto tempo, eventualmente, a gente pode ter um soro que possa combater a infecção quando ela já atinge a pessoa?
Es bueno esclarecer un poco sobre estas metodologías, así metodologías que son metodologías que llamamos de inmunidad pasiva, que incluyen varias tecnologías, entre ellas los anticuerpos monoclonales. A gente lembra aquele famoso episódio quando o então presidente dos Estados Unidos recebe os anticuerpos monoclonales durante su internación por COVID. Tenemos los plasmas convalescentes, que también es una forma de transferir anticuerpos de una persona que os posee por una infección natural para una persona que está siendo acometida por la doença. Y tenemos también a tecnología de soros heterólogos. Entonces, esto hace parte de un grande grupo de tecnologías. Los resultados con estas tecnologías han sido bastante variables. Han sido algunas alteraciones en relación a cuándo y cómo utilizar de mejor forma. Entonces, aquí es bueno te ajustar un poco las expectativas. A veces a gente recibe comunicaciones de colegas o de pacientes que con mucha angustia dicen: ah, olha, ya estoy aquí internado, estoy grave, yo quiero tener acceso ao soro. Y realmente lo que la evidencia científica ha demostrado es que posiblemente en las personas que ya están en un estadio más avanzado de la doença, a utilidad de estas estrategias de inmunidad pasiva, sea cualquier una de las que mencioné, es menos relevante. Entonces, nuestro foco de estudio ahora aqueles pacientes que están en los primeros días de sintomas. Então, há uma restrição no desenvolvimento deste soro para pessoas que estão apenas nos primeiros dias de sintomas, que é onde a gente tem uma expectativa maior de sucesso em relação à administração do soro. Este é um estudo que se é feito em 3 etapas, são 3 etapas diferentes. A primeira etapa é para nos ajudar a encontrar qual é a dose certa. Então, a gente fez uma analogia com relação ao plasma convalescente para poder propor uma dose, mas, enfim, temos ainda que verificar se essa dose é de fato a dose correta. Então, temos uma primeira etapa. Essa etapa é feita em um grupo de pessoas que estão imunossuprimidas por conta de trasplante renal. Então, elas, para tolerar o trasplante, elas precisam tomar medicação que as imunossuprime, e elas são pessoas de muita alta vulnerabilidade a ter Covid grave. Então, é uma população bem relevante. Também é uma população que talvez tenha uma resposta pior à vacina. Então, por isso, é uma população que fica descoberta. Um segundo grupo de pessoas que não têm essas condições de medicamentos que causam imunossupressão. Vai ser um grupo que são pessoas com mais de um fator de risco, mais de uma condição médica que está associada a doença grave, também um grupo pequeno para avaliar segurança. E depois já vai vir um grupo maior. Nesse grupo maior já se está avaliando tanto a segurança como a eficácia já com a dose que foi determinada. O total desse estudo são mais ou menos 618 pessoas aproximadamente. Mas isso é um estudo que vai tendo pontos de avaliação que podem determinar de forma mais precoce, seja pelo sucesso ou seja pelo insucesso do estudo. Então, se faz uns pontos de controle dentro do estudo para estar verificando como está indo a resposta. Então, é um desenho um pouco complexo de explicar, e também vai ser... vai depender a rapidez da quantidade de pessoas que nessas condições, que são condições muito particulares, vão chegar de forma oportuna para poder ingressar no estudo. Se uma pessoa chega em uma fase mais tardia da doença, infelizmente, ela não vai poder participar do estudo, porque a gente prevê que a utilidade do soro vai ser realmente muito limitada. Então, só para entender, o soro ele é voltado para pessoas que estão no início dos sintomas, então seria para casos leves de Covid-19? Não, é para casos que estão no início de sintomas. Eu acho que é isso que tem que ser colocado. Caso que está com o início de sintomas quer dizer que uma pessoa, e isso que a gente vê muito nos casos de Covid, uma pessoa geralmente vai evoluir para um caso grave, vai ter uma intercorrência maior, usualmente para a segunda semana da doença. Então, a ideia é poder chegar a tempo, em um estadio mais precoce da doença, e poder fazer uma intervenção para que interromper essa evolução para um caso mais grave.
Então, essa é mais ou menos a história que a gente vê em los pacientes. Então, é uma primeira semana em que há uns sintomas que podem ser considerados relativamente leves e uma segunda semana em que tem uma piora significativa do quadro clínico. Então, a ideia é poder captar as pessoas, dar uma intervenção oportuna para evitar essa evolução a um quadro mais grave. Uma das angústias da sociedade hoje em dia é saber quando que a pandemia vai acabar. Com toda a tecnologia de vacinas, soros, medicamentos que estão começando a surgir, a gente já consegue ver no horizonte o fim da pandemia? O fim da pandemia é uma discussão que é um pouco mais complexa, porque você tem que determinar em relação não só ao que acontece em um determinado lugar ou um determinado país, mas o que acontece no mundo. Então, como eu tenho falado em muitas oportunidades, temos que sair todos juntos. E esse vai ser parte do problema, de que o que nós estamos vendo é uma distribuição muito desigual, um acesso muito desigual a recursos no mundo, e isso vai fazer que vários dos países tenham demora em incorporar medidas profilácticas como vacinação, e essa demora pode induzir a aparição de novas variantes e isso pode gerar novas crises. Então, isso é parte da dificuldade que a gente tem. Então, até que a gente não consiga controlar a pandemia no mundo, a gente não pode sair desta por completo. Nós vamos sempre estar sob ameaça. Então, tendo isso em consideração, infelizmente as previsões não são tão otimistas em relação à distribuição e acesso à vacina, que é a pedra angular desse controle, e possivelmente a gente está falando em um horizonte de 2022, 2023. Isso não quer dizer que para cada país ou cada região o relaxamento de medidas de precaução não aconteça antes, isso pode acontecer antes. O que a gente tem que entender é que este vírus veio para ficar e como acontece com a influenza, outro vírus respiratório, nós vamos ter que aprender a conviver com ele. Nós temos casos de pessoas com influenza grave todos os anos no mundo todo. Pessoas que morrem por influenza. Temos vacinação por influenza. Então, o que acontece? A gente aprendeu a conviver com a influenza. A gente colocou a influenza em um nível que é manejável para os sistemas de saúde, é manejável para a sociedade. O ideal, é claro, seria dizer, vamos erradicar, não queremos nenhum caso de influenza, mas isso não é o possível. Então, a gente vai fazer um controle do vírus, um controle a um nível que seja manejável para a sociedade. Porque o que está acontecendo agora é absolutamente caótico. Se uma pessoa tem um infarto, não vai ter leito de UTI para poder ser atendida. Se uma pessoa sofre um acidente de trânsito, não vai ter o atendimento hospitalar de forma adequada porque está tudo ocupado por causa de Covid. Então, o impacto de Covid vai muito além da própria doença. Ela vai se estender a uma afetação de todo o sistema de saúde. E por isso é que é importante que a gente consiga controlar a um nível que seja tolerável por parte da sociedade. E esse é o alvo. Nós não temos como alvo a erradicação, vale a pena anotar isso. Não temos como alvo a erradicação, temos como alvo o controle, que a sociedade consiga conviver com este vírus, como convive com muitos outros vírus, e que consigamos reduzir até onde é possível as internações hospitalares e as mortes, que realmente é o alvo principal de qualquer programa de imunização, pode ser influenza ou pode ser coronavírus. Dr. Ricardo Palacios, eu queria agradecer ao senhor por essa excelente entrevista e eu queria convidar você, nosso espectador, a se inscrever na nossa página e ativar o sininho para que você nunca mais perca um novo vídeo do Poder 360. Até a próxima. Até a próxima.